Olá, boa noite, Suíça, boa tarde, Brasil. É uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez reunidos. Vamos esperar aqui o pessoal entrando. Tá chegando aqui o pessoal. Estou esperando aqui algumas pessoas. E é uma alegria poder estar aqui com todos vocês. E a gente poder mais uma vez estarmos aqui com a doutora Dagmar Ramos, com todos vocês. Muito bom aqui, acho que a doutora Dagmar já chegou, já está aqui conosco. Estou enviando para ela uma pergunta e convidando-a para estar conosco. Eita, Guimar, que alegria poder estar aqui novamente reunidas, né? Oferecendo este curso de lives, esse curso de interação, de aprendizagem comum, de muitas alegrias. Eu te agradeço muitíssimo, Dagmar, por tudo que nós pudemos já compartilhar aqui. Foi muito bom. E tenho certeza que continuará sendo para muitas pessoas ainda. Minha querida, em se tratando de pessoas, nós temos gente nova conosco hoje, gente que não sabe nada de constelação, sabe? E eu desejo, antes de passar a palavra para você, né, de você poder falar para a gente hoje sobre sintomas, doenças e constelações, né? Motivo deste maravilhoso livro de sua autoria, eu gostaria de agradecer aqueles que estão aqui conosco, que já conhecem o seu trabalho, que já conhecem a sua competência profissional, o seu jeitinho doce de ser, tem muitas pessoas me dizendo isto, e dar as boas-vindas também àqueles que ainda não nos conhecem, aqueles que não conhecem o seu trabalho. E para aqueles que ainda não te conhecem, eu desejo lembrar que você é médica, psicoterapeuta, homeopata, e já há mais de 20 anos, né, com conhecimento, aplicação das constelações familiares na medicina. Título deste seu livro, não é? E para aqueles que não conhecem nada de constelações familiares, que não sabem nada ainda, eu só posso dizer que as constelações em mim e na vida de muitos que eu conheço, ela tem solucionado emaranhados profundos. E é por isso que nós estamos aqui propagando aquilo que tanto bem nos traz. E é por isto que eu estou muito, muito, muito feliz de poder falar, né, que as constelações podem, né, solucionar, auxiliar em muitos emaranhamentos, não só de saúde, mas de muitos outros. Mas, como a saúde é a base, né, eu só posso me manter viva, né, só porque eu estou saudável que eu posso estar aqui agora, neste momento. Então, te agradeço muitíssimo por nos trazer à luz, né,
que, que as constelações vêm oferecendo. Minha querida, eu desejo passar a palavra para você. Nós temos hoje várias perguntas já me foram feitas algumas perguntas. Nós temos o privilégio, estou vendo aqui agora, de ter aqui conosco hoje alguém que vai estar conosco no curso, no 16º curso de constelação familiar. Ou seja, tem novatos, totalmente novatos, e tem alguém que já deseja fazer essa caminhada conosco do curso da Guimar. Tem uma pergunta que eu acho que ela pode até introduzir o nosso momento hoje. Ela pergunta assim, Dagmar, ela faz exatamente assim. Como médica, alguém de ciência, como você chegou nas constelações? Ou seja, essa é uma dúvida de várias pessoas, né? Então, eu gostaria que você não só introduzisse o tema, mas já aproveitasse, embalasse para responder a nossa amiga que tem essa pergunta, esse interesse, essa interrogação. Muito obrigada, Dagmar. Com você a palavra. Obrigada, Rejane. É uma alegria muito grande esse percurso que nós começamos a fazer juntas, não é? Eu estava até pensando hoje aqui, mas como foi mesmo que eu e Rejane nos conhecemos e já estivemos juntas aí na Suíça, e você teve recentemente no Brasil, a gente pôde conversar muito, quase todos os dias. E também nada é por acaso, né, Rejane? Esse encontro nosso é um encontro de almas, não é? É uma sintonia de propósito, porque você, o seu trabalho é muito bonito, nós temos uma identidade nesse propósito assim espiritual, e também você no seu trabalho com a fraternidade, não é isso? Uhum. Seu trabalho levando também a questão da saúde, numa visão integral, e isso nos uniu de uma forma muito profunda. Eu estou muito feliz que você hoje é a coordenadora geral do nosso 16º curso Vivencial em Constelação Familiar, no ano que o IBS, que é o instituto que eu fundei há cerca de 17 anos atrás. Na verdade, este ano, no começo do ano, ele completou 16 anos, né, não é? E nós estamos indo para o 16º curso de formação em constelação familiar. Esse 16º curso, que vai acontecer 100% online, a gente já teve um curso que foi semi-presencial, semi-online, e a gente viu que é possível, nós estamos encantadas com a possibilidade de um trabalho fenomenológico profundo nessa dinâmica, com essa plataforma online, não é? E isso facilitou muito para que a gente tivesse no nosso curso pessoas de vários países, não só do Brasil, mas brasileiros que estão aí na Suíça, que estão em Portugal, que estão nos Estados Unidos e outros países. Então, nós estamos realmente compreendendo. Nós demoramos um pouco para entender, mas entendemos que é possível e é possível fazer algo de muita qualidade e muito aprofundamento. Eu cheguei nas constelações, Jane, respondendo a pergunta da pessoa que está nos assistindo. Eu cheguei a partir de uma formação. Bom, eu primeiro me formei médica, não é? Esse ano que vem eu completo 40 anos de formada em medicina. Pode não parecer, mas eu tenho 40 anos de profissão na medicina. A primeira especialização minha eu fiz na USP, em São Paulo, em medicina preventiva e social. Trabalhei muitos anos nessa especialidade, na epidemiologia, não é? Lidando com o serviço público, trabalhando diretamente com populações de risco e tudo isso.
E depois eu me formei em homeopatia, pela Associação Paulista de Homeopatia. Também procurei uma formação na psicologia transpessoal e fiz a escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, uma escola muito conhecida aqui no Brasil, também na Argentina. E logo que eu terminei a escola da DEP, onde você aprende a lidar com os campos, a questão do estado de presença, o desenvolvimento seu enquanto um canal de ressonância, como a gente chama, do eu superior, enfim, toda essa dimensão ampliada da consciência, não é? Esse estudo que o mundo todo faz a respeito desses novos paradigmas, inclusive o paradigma sistêmico, essa visão integrada e dessa correlação de tudo, não é? Então, eu havia me formado na escola da ADEP, já era uma médica homeopata atuando no consultório e atendendo muitas pessoas com transtornos psíquicos de várias formas e também doenças orgânicas, físicas, quando eu soube da existência de Bert Hellinger. Ele havia estado no Brasil pela primeira vez em 1999 e em 2000 já começou uma primeira formação com uma equipe que trabalhava junto com ele, uma equipe que tinha como uma figura principal, vamos dizer assim, o grande mestre Gunther Weber, um médico também, professor de psiquiatria da Universidade de Heidelberg, criador da terapia sistêmica familiar de Heidelberg. E Gunther foi nosso professor, eu sou das primeiras turmas de formação aqui no Brasil. Eu senti uma identidade enorme da escola da DEP, a homeopatia e a própria medicina social, essa visão mais ampliada do todo e as constelações. Então, eu me formei com essa equipe, não é? E fui logo trabalhando junto com o Gunther Weber, nós tivemos uma sintonia muito grande e ele me convidou para coordenar uma equipe brasileira de um estudo multicêntrico sobre sintomas, doenças e constelações. Esse estudo aconteceu durante 5 anos, nós éramos 7 países, eu coordenava uma equipe do Brasil, e eu pude me aprofundar muito nessa temática da doença, do sintoma, e como a constelação pode ajudar a compreender melhor esse momento da vida da pessoa, e como a constelação pode também apontar caminhos nesse percurso terapêutico e de cura de muitas doenças. Então, foi a partir dessa experiência, dessa pesquisa, junto com Gunther Weber e também desses quase 20 anos que eu venho trabalhando com as constelações, eu escrevi esse livro, que foi publicado pela editora Cultrix, que muito me honrou, por ser uma das maiores editoras do Brasil, a editora que publica os livros, inclusive de Gunther Weber, mas também os livros de Bert Hellinger. E eu estou muito feliz com o resultado, porque foi um livro onde eu contei histórias, eu começo contando a minha própria história, né? E eu vou contando histórias dos pacientes, todos são pacientes que eu pude acompanhar depois, portanto, eu conto histórias que têm um começo, um meio e um desenvolvimento, vamos dizer assim, e isso deu muita credibilidade para o livro. E foi assim, então, que eu cheguei nas constelações. Acho que eu respondi a sua pergunta e muito mais coisas. Uma alegria, né? Se mostrar que você já trazia desde sempre essa visão integral, né, do ser, né? E vai aprofundando cada vez mais nisso, né, Dagmar? E a segunda pergunta, Dagmar, ela vai perguntar exatamente assim. Ela pergunta a você, mas é você, não sou eu, tá? Você conhece alguém com câncer que foi ajudado pela constelação familiar? É a Maria, lá de Portugal, que está perguntando. Sim, a minha resposta é sim, eu conheço, eu digo para você que eu conheço várias pessoas. Agora, nós precisamos compreender o que significa uma ajuda quando nós estamos lidando com uma doença grave, não é? Uma doença grave, você sabe que nós temos vários momentos e vários estágios de um câncer,
mas o câncer é uma doença realmente complexa, sistêmica, com forte caráter familiar. Hoje já se estuda muito toda uma relação de experiências traumáticas, de vínculos invisíveis dentro do sistema familiar, não é? Que fazem com que aquela pessoa que tenha uma predisposição desenvolva um câncer, uma patologia cancerosa. É claro que, dependendo do estágio, do momento em que essa pessoa nos procura, a constelação vai poder ajudar de um jeito ou de outro, mas sempre ajuda. Eu tenho algumas experiências relatadas no livro, como você pode ver, Jane. Sim. Uma experiência, ela se deu enquanto eu era representante de uma constelação conduzida por Gunther Weber, aqui no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, durante nossa formação no método. E nesse momento eu pude representar o destino de uma paciente com um câncer, já numa fase terminal. Qual era a questão dessa paciente? Essa paciente veio buscar uma ajuda porque ela não se sentia em paz, ela não aceitava absolutamente aquela condição, ela tinha muita dificuldade de enfrentar a morte que se anunciava. Ela já havia feito várias cirurgias, ela tinha um câncer que tomava toda a metade da face dela, já era inoperável, era, portanto, um caso muito grave, mas ela sofria muito, ela sofria psicologicamente, ela sentia muitas dores e ela tinha uma revolta muito grande com aquela situação. Ela tinha que resolver algumas questões, como inventário, resolver uma série de questões que a gente, obviamente, quando você sabe que você tem uma morte ali avizinhando, tem várias coisas que você precisa encarar, precisa ver e resolver. Ela tinha muita dificuldade, ela estava muito depressiva e a família a convenceu então a vir fazer uma constelação. E nessa constelação, Gunther Weber escolheu 4 representantes. Ele próprio escolheu, a paciente não tinha condições nem de escolher o representante. Ela escolheu um representante para ela própria, uma pessoa para representar a vida, a morte e o destino dessa paciente. E ele me escolheu para representar o destino. E eu tive uma experiência riquíssima, um mergulho profundo numa dimensão do ser humano que eu nunca havia experimentado isso antes. Um estado meditativo onde eu mergulhava numa completude, eu buscava alguma coisa no chão. Quando eu fui até o chão, eu recolhi ali como se fosse algo que eu precisava resgatar. E eu recolhi aquilo, trouxe até mim. Primeiro eu levei até o coração, eu conto isso em detalhes no livro, não é? E depois do coração eu senti vontade de levar isso até o meu rosto. E naquele momento eu sentia como se eu estivesse resgatando algo. Algo do qual eu me sentia, a princípio, uma certa culpa, como se eu devesse algo e como se eu precisasse recuperar resolver aquela questão e sair daquele estado de culpa, de sofrimento atroz que eu estava, que eu experimentei ali no lugar daquela paciente. Então, no final, quando eu consigo levar isso até o meu rosto, eu senti uma paz muito grande, um estado de presença, como se fosse uma meditação profunda. E naquele momento, a constelação, os outros personagens que estavam representando também tiveram movimentos assim silenciosos. Alguém que assistiu tudo, porque eu estava muito compenetrada no meu papel ali, eu não vi o que aconteceu com as outras pessoas, mas as pessoas relataram depois que parecia como se fosse um balé, uma dança, entendeu? Um movimento sutis, silenciosos. E quando terminou tudo, eu me dirigi até a paciente e a minha vontade era de abraçá-la, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada. Inclusive, eu queria beijar a face dela.
ela percebeu esse meu movimento, ela olhou nos meus olhos, nós tivemos uma conexão de olhar muito profundo. Eu estava muito emocionada, já chorando, ela também estava muito emocionada. Ela apenas fez assim com a cabeça, que ela estava compreendendo aquilo tudo. Eu, então, respeitei aquele, né? Ela queria um pouco de distância e desejei a ela tudo de bom e terminou assim a constelação. 15 dias depois, nós tivemos um retorno que essa paciente saiu desse trabalho muito em paz, muito serena, não sentiu mais dor, ela tinha muita insônia, ela passou a dormir melhor, ela resolveu fazer tudo o que ela precisava fazer, ela fez o inventário do jeito que ela queria, ela deixou tudo preparado e mais 15 dias depois ela veio a falecer, a desencarnar. Tá certo? Mas, como dizem os familiares, numa profunda paz. Então, a constelação nesse extremo, ela pode ajudar a pessoa a fazer essa passagem num estado de graça, num estado de paz. E isso não é pouca coisa. Mas num outro estágio, Rejane, eu já tive vários pacientes que me procuraram, num outro estágio, um câncer numa fase inicial, acabou de ser dado o diagnóstico, não é? Ou um câncer que está numa recidiva, mas com grandes chances de cura, e a constelação pode ajudar muito. Porque a constelação pode mostrar vínculos de onde essa patologia teria surgido, não é? E ao resolver essas questões, isso traz um alívio muito grande. Nós temos casos de pessoas que tiveram uma evolução muito positiva, surpreendentemente positiva, né? Da medicação que estava usando não está fazendo efeito e de repente começou a fazer efeito. Eu tive um caso que eu relato no livro, que era uma mãe, no caso era uma mulher que vinha com sua filha adolescente na constelação, e a questão principal era uma não aceitação, e ela não queria fazer o tratamento, ela não queria olhar para aquela doença, ela não queria aceitar que ela estava com aquela doença. E na constelação ficou claro que nessa constelação, eu pedi que ela colocasse uma representante para ela, vamos dizer assim, o eu real dela, e um representante para o câncer dela, esse eu que estava com o câncer. E aí a situação era essa, a representante dela virava as costas para a representante do câncer. E a representante do câncer dizia assim, quando ela vira as costas, eu me sinto muito grande. Quer dizer, a doença aumentava. Eu me sinto muito grande. Cada vez que ela vira as costas, que ela se afasta mais de mim, eu me sinto enorme. E aí eu resolvi, então, colocar uma diante da outra para que elas pudessem se olhar e para que essa mulher pudesse acolher aquele câncer, da forma como ele estava se manifestando. Acolher não quer dizer que eu não vá lutar. Acolher quer dizer que eu acolho isso que está acontecendo e eu lutarei com todas as minhas forças. Ela tinha muita dificuldade de olhar. Ela, mesmo que eu a tenha colocado uma diante da outra, ela não olhava, ela baixava a cabeça. E aí eu senti que a filha dela, adolescente que estava ali, estava muito inquieta, muito tensa. Eu então tive um insight de colocar uma representante para a filha também. Ela então escolheu um representante para a filha. E quando a representante da filha entrou no campo, ela olhou para a doença, ficou ao lado da doença e olhou para a mãe e disse para a mãe assim: eu olho por você, pode deixar que eu olho por você. Quer dizer, quando a filha fez isso, a mãe ficou muito assustada, a cliente que estava ali. Ela falou, mas eu não quero que minha filha faça isso por mim. Eu disse assim, mas ela fará isso por amor a você. E muitos filhos, por amor aos pais, adoecem. É como se fosse um amor imaturo, uma ilusão que se a criança, se você adoecer no lugar do seu ser amado, você vai aliviar o sintoma para ele. Mas isso não é verdade, isso não acontece, isso não é assim. E a partir dessa constelação, essa paciente pôde compreender
qual era a questão que estava ali colocada. E ela passou, então, a ter uma postura diferente. Ela olhou para a filha e disse: minha filha, esse é o meu destino, essa é minha, essa doença é minha. E eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para essa situação. Você não precisa fazer isso por mim, minha filha. Eu agradeço, mas não precisa. Viva a sua vida. Seja feliz. Você é só uma menina de 13 anos. Eu me lembro muito desse caso, tanto que eu descrevi no livro, porque a partir daí essa paciente já saiu dali marcando a consulta com o oncologista, resolveu se tratar, voltou algumas vezes no meu consultório, não é? Tem algum tempo que eu estou sem notícias dela, mas durante um bom tempo, uns 2 anos, eu tive notícia de que ela estava bem. Ela havia se tratado, havia se curado daquele câncer com o tratamento. Então, não estou dizendo aqui que foi a constelação em si que curou essa paciente, mas a constelação mostrou onde estava o obstáculo da cura. E isso não é pouca coisa, não é? Mas nós temos também, Rejane, relatos na literatura, não é, de pacientes que estavam com um câncer numa fase bem adiantada, não é, já com um prognóstico, quer dizer, os médicos diziam que ele não viveria mais do que 6 meses. Esse paciente procura uma ajuda, ele faz uma constelação, inclusive a pessoa que o acompanhou é um colega meu constelador, com quem eu trabalhei junto no SESC Study. Tem esse livro dele aqui, que o livro se chama Constelações Familiares e o Caminho da Cura. Ele se chama Stefan Hausner, um alemão. Ele é também um homeopata. E o Stefan relata nesse livro um caso de um paciente que, surpreendentemente, teve uma cura logo após uma constelação, que revelou um emaranhamento muito grande com uma história da família de origem. Então, existem esses casos. O câncer é uma doença que precisa ser olhada de uma forma ampla e integral, e muitas clínicas na Europa, Rejane, principalmente na Alemanha, são clínicas que lidam com pacientes com o que eles chamam de doenças psicossomáticas, e o câncer está dentro dessas doenças, que eles fazem questão, a diretoria dessas clínicas, de ter um terapeuta constelador atuando na clínica. Eles trabalham muito com as constelações de sintomas e doenças nessas clínicas, devido ao resultado muito positivo que essa abordagem comprovadamente oferece. A gente tem inúmeras notícias e confesso a você, não tive como não derramar lágrimas ao ler isso que você sucintamente relatou agora, Dagmar, porque aqui nós temos detalhes e nos envolvemos, né, com Exato. a questão aqui. Essa experiência, Regiane, de ser representante numa constelação é uma experiência muito rica, sabe? Uhum. Porque você se coloca no lugar do outro, né? E aí você aprende muito sobre você mesma. Essa é a verdade. Exatamente. Muito Dagmar, nós temos aqui ainda mais duas questões, né, que já foram enviadas para a gente. Uma é uma pessoa que escreveu, que ainda está vindo, né, da França, ela falou: esse horário eu não tenho condições de estar com vocês, mas tem uma coisa que eu ainda não compreendi. Qual a diferença entre constelação familiar de relacionamentos, sobre relacionamentos, e a de sintomas, de doenças? Tem nenhuma diferença? Ela pensou, qual a diferença? Essa é a pergunta dela, Dagmar. Sim. Então, na verdade, Regiane, as constelações começam trabalhando as dinâmicas relacionais, não é? Mas, muito rapidamente, o Bert Hellinger e os demais terapeutas que acolheram e passaram a seguir o Bert Hellinger e a desenvolver o método das constelações, eles perceberam que quando o cliente trazia uma queixa de um sintoma ou uma doença,
a constelação também poderia se desenvolver, ela poderia trazer mais luz, revelar dinâmicas. Né? Nós atuamos com essa ideia já estudada por vários autores, dos vínculos invisíveis, dos emaranhamentos sistêmicos, não é? Causando sintomas, doenças, dificuldades nas relações. Então, esses estudiosos já muito cedo perceberam o potencial do trabalho de constelação, lidando também com sintomas e doenças. Quando nós fomos estudar, então, o SESC Studies, Sintomas, Doenças e Constelações, que foi coordenado por Gunther Weber, esse que eu revelei a você, que eu participei coordenando uma equipe do Brasil, nós tínhamos como um dos propósitos nesse estudo justamente compreender melhor qual seria a dinâmica que traria um resultado melhor para essa questão. Seria igual uma constelação onde você traz representantes da família, representantes da pessoa, depois você vai aprofundando, vai olhando a geração dos avós, dos bisavós. Seria, assim, uma constelação clássica dessa forma? E qual é a conclusão que nós chegamos? Que existe uma dinâmica que pode ser aplicada especificamente na constelação de sintoma e doença, que é ela poder iniciar trazendo um representante para a pessoa, para aquele indivíduo, e um representante para o seu sintoma ou a sua doença, ou às vezes aquele órgão que está sendo afetado, tá certo? Como o início de uma constelação. Essa possibilidade de você trazer representantes como se fossem de partes da pessoa, que outros autores chamam às vezes de outros eus, pequenos eus, como chamam alguns autores, não é? Isso foi desenvolvido a partir de uma constelação clássica e a partir desses estudiosos que eram mais focados na questão da medicina e na questão da saúde da doença, não é? Então, a gente pôde perceber durante essa pesquisa que essa forma de abordar era muito útil, porque esse representante da doença, por exemplo, você está lidando com um caso depressivo, que são muitos casos de episódios depressivos, depressão instalada, pensamentos em suicídio. Muitos desses casos procuram hoje uma constelação. Eu, por ser também psiquiatra, não é? Eu atendo muito esse tipo de paciente. Então, quando você coloca um representante do seu eu real, vamos chamar assim, como eu gosto de chamar, e um representante do seu eu depressivo ou da sua depressão, não é? Você tem uma possibilidade de ter um olhar mais aprofundado na psique dessa pessoa, um olhar mais aprofundado na dinâmica como um todo dessa pessoa. É como se você pudesse desdobrar essa pessoa em pequenos eus. E com isso você poder ter um olhar mais aprofundado. Nós sabemos que um caminho de cura é um caminho de integração. Assim como a doença está relacionada a um esfacelamento, a doença está relacionada a uma cisão profunda, vamos chamar assim, da alma ou da psique, né, da psique, uma cisão do eu eleva a doenças, principalmente as doenças psíquicas. Quanto mais grave é essa cisão, mais grave é a doença. Então, quando você tem a oportunidade, num trabalho fenomenológico como as constelações, de você trabalhar essa integração, desfazer essa cisão e caminhar para essa possibilidade de uma comunhão desses vários aspectos, trazendo a direção, vamos chamar assim, a coordenação do eu para o seu eu real, não é? Muitas vezes aquela doença, seja um episódio depressivo, seja um transtorno bipolar do humor, seja um déficit de atenção, uma hiperatividade, um quadro de ansiedade,
muitas vezes aquele eu adoecido, aquele sintoma, aquela doença, mais claramente está identificada com esse trauma vivido lá atrás. Um trauma que pode ser da própria pessoa, vivido na sua infância, muito comum, como pode ser também uma similitude, uma identificação com um trauma do sistema, um trauma vivido por alguém do sistema, um trauma às vezes que vem lá de trás. Brasil, por exemplo, nós temos um trauma do próprio campo mórfico brasileiro muito grave, que tem a ver com a escravidão no Brasil, a escravidão negra, tem a ver também com a exploração, o genocídio da população indígena e a escravidão dessa população também. Isso são traumas sistêmicos, que nós, não só o nosso corpo, o nosso eu, ele é, ele é complexo e ele é um sistema vivo. O campo também de um país, uma cultura, um povo, um planeta, ele tem também a sua conformação mórfica, como dizem alguns autores, ele tem a sua dinâmica que o caracteriza. Não é? Então, um país como o Brasil, por exemplo, traz muito impregnado no seu campo, vamos dizer, na sua cultura, esses traumas. E às vezes isso está refletindo no número aumentado de suicídio, isso está relacionado a quadros de depressão profunda ou de doenças psíquicas, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas. Então, as constelações também, elas permitem, Regiane, é uma coisa incrível, não é? Algumas pessoas se preocupam com as constelações, no sentido assim de que a constelação ela não tem uma base científica, que nós não devemos ir para esse campo, mas tudo que é científico começa com uma experimentação, começa com um estudo, uma evidência, um fenômeno. Depois você vai estudar. E nesse momento, nós já estamos em várias universidades estudando este fenômeno da constelação. Não é que a constelação ela vai contra a ciência, absolutamente, não é? Nós sabemos que Freud mesmo demorou muito tempo para que a própria psicanálise fosse considerada científica, Isso não mesmo. é? É, é por isso que em Heidelberg vocês já estão, né, pesquisando. Dagmar, a pergunta que vem a seguir, ela faz também um pouco de relação com esta questão. Porque a pessoa pergunta assim, quais devem ser os cuidados que o constelador, ou seja, dentro do mês, deve ter ao conduzir uma constelação? Aí ele especificou de sintomas e doenças. Rejane, nós estamos lançando o nosso 16º curso e me pediram para eu gravar um vídeo bem curtinho e que eu, numa frase, sintetizasse o que era o trabalho. Muito difícil fazer isso, mas aí eu me concentrei e veio essa frase que está abrindo a toda a divulgação do nosso curso. Eu começo dizendo assim: conduzir uma constelação é uma arte e também uma ciência. Obviamente que a arte, eu preciso que o artista se manifeste. Eu preciso que ele esteja preparado e eu preciso, enquanto professora do método, ajudar esse futuro constelador a ser esse artista da constelação, a entrar em contato com si próprio, a conhecer a si mesmo, sair um pouco daqueles padrões, dele se tratar, inclusive. Por isso que o curso ele é vivencial. Durante o curso, todos passam por experiências de constelação. Experiência onde ele é o cliente e muitas experiências onde ele vai ser representante na constelação do colega. Então, é um aprofundamento, é um estudo onde você se prepara, você vai aprender a trabalhar num campo de silêncio, desenvolver uma escuta perceptiva, uma atenção plena. Isso precisa ser desenvolvido. Obviamente, Regiane, que muitos que vêm para o curso já vêm de outras escolas, já têm uma experiência, já praticam uma meditação, já vêm de escolas onde eles aprendem
a estar nesse estado de presença, e isso facilita muito. Alguns não têm essa vivência e durante o curso eles vão ter muitas oportunidades de se desenvolverem e permitir que ele tenha uma intuição mais aprimorada, uma percepção do campo mais desenvolvida, uma compreensão daquela dinâmica como um todo. Mas a gente trabalha muito, Rejane, porque o constelador, além dele desenvolver tudo isso, ele precisa estudar, porque já existem muitas teorias que precisam ser apreendidas. Você precisa compreender melhor que são as ordens do amor, que foram sistematizadas por Bert Hellinger, as ordens da ajuda, os fenômenos de vinculação dentro do sistema, as lealdades invisíveis. Você precisa aprender também, Rejane, que isso é um desenvolvimento que a gente no curso, a gente se prima muito com ele, a como conduzir um trabalho dentro da ética da terapia, tá certo? Então, a pessoa, principalmente se ela for lidar com um paciente que tem uma doença, que tem um sintoma, que está passando por um sofrimento psíquico grande, ela precisa estar preparada para esse atendimento, para que ela seja uma facilitadora, um facilitador daquele processo da constelação. A gente precisa ter também, Eugênia, muita humildade. Quem dizia isso era o próprio Bert Hellinger. Ele dizia assim, ai do constelador que não treme na hora que ele está ali diante do paciente. Então, essa postura que às vezes a gente observa em terapeutas, assim, uma postura arrogante, uma postura de que sabe tudo, uma postura de que eu sou o principal aqui nessa relação, essa postura não funciona, ela atrapalha, ela faz com que pessoas estejam desenvolvendo constelações que, ao invés de ajudar as pessoas, podem até provocar mais traumas. Então, isso é uma preocupação e eu sei que eu tenho como uma missão ajudar a sustentar esse campo das constelações na sua essência. A constelação enquanto um método de diagnóstico, mas também um método terapêutico dentro de todos os parâmetros, não é, que a ciência, a ética do trabalho terapêutico já desenvolveu, né? Já desenvolveram, e assim ensinar a pessoa a trabalhar com esse método que vai exigir muito dela. Exige muito conhecimento e exige também você abrir mão naquele momento de todo esse conhecimento. Você deixa ele aqui guardado para você estar desperto. Não é isso, Regiane? Você é uma consteladora, você sabe disso. Às vezes você planejou, às vezes é um paciente seu que você está atendendo no consultório. E na sua ideia, você pensa assim, o problema desse paciente é isso, ele está emaranhado com a mãe, com a avó. Mas quando você começa a constelação, você tem que esquecer essa ideia pré-concebida que você tinha do problema e você, como cliente, precisa olhar para aquele fenômeno que se manifesta através dos representantes, através dos gestos dos representantes, através das falas dos representantes e através da sua percepção do campo como um todo. Essa percepção flutuante que a gente aprende tanto em algumas escolas aqui no Brasil, como a escola da DEP, da Dinâmica Energética do Psiquismo. Você passa, eu no meu caso foram 4 anos estudando e aprendendo a respirar, a me colocar no campo, a me afastar, a sentir o campo, a observar o fenômeno. Isso é algo que nós trabalhamos muito com os nossos alunos no curso. Então, qualquer pessoa pode atender um paciente com uma doença grave? Depende. Se a pessoa foi bem preparada, se a pessoa tem essa consciência realmente de como ela deve conduzir aquele caso, e se ela não vai interferir a partir do seu, a gente chama assim, de uma atitude mais egóica, onde eu quero impor o que eu penso, não é? Ou às vezes, Regiane, acontece também do terapeuta sucumbir diante da dor do paciente, sentir aquela dor de uma forma tão forte que ele não consegue conduzir o trabalho.
E isso a gente aprende com Bert Hellinger nas ordens da ajuda. Eu ter dignificar aquela pessoa ali, ter um respeito por ela, tá certo? E não adianta eu querer passar por essa experiência que ele está passando. Não é? Eu posso ser empática no sentido assim, aquilo é importante, eu vejo a importância, mas eu preciso realmente ajudar para que ele próprio faça o seu percurso, o seu caminho. Eu preciso acreditar que isso é possível e que nada está errado, né? Também com as constelações, Regiane, a gente muda muito de posicionamento ideológico, político, tá certo? A gente, por exemplo, diante de uma situação numa família onde você tem um algoz e uma vítima, mesmo que esse algoz tenha provocado, às vezes, uma morte, um assassinato, com as constelações você aprende a ampliar o seu cardíaco. E aqui você abre mão do julgamento. E tanto aquele algoz quanto aquela vítima, ambos pertencem àquele sistema. E eu preciso, não é, dar um lugar no meu coração, vamos dizer assim, para todos eles. Eu preciso olhar para aquele algoz e eu preciso olhar com uma pergunta assim: o que o fez ser assim? O que o levou a ter essa atitude? Qual terá sido a sua dor, seu trauma, que ele reagiu de forma violenta, de forma agressiva? Então, muda sua postura diante da vida, diante das pessoas. Te faz ser uma pessoa com menos julgamento, com mais presença na vida como ela se apresenta. E isso é muito bom. É bom para a gente como terapeuta, como médica, mas é muito bom para mim como pessoa, como mãe, como amiga, como pessoa na vida, na comunidade. Tem uma fala sua em que você coloca, né, que diante de todos os aprendizados, de várias psicoterapias, né, que você já conheceu, esse foi aquele método que te trouxe a humildade, né, e te mostrou um novo caminho. E é exatamente isso que a gente percebe com inúmeras pessoas que vêm desenvolvendo de uma forma ética, séria e balizada, né? É isso que a gente vem descobrindo, encontrando ressonância. Tem ainda mais uma pergunta, Dagmar. Nós estamos encerrando quase, né? Já está na nossa hora, já são 20h50. Mas tem ainda uma pergunta. E essa pergunta é se as crianças podem constelar. Uhum. Podem, as questões relacionadas às crianças podem ser consteladas como um todo, entendeu? Tanto, muitas vezes, uma mãe, um pai nos procura em função de um quadro, não é? Um quadro psíquico, um transtorno psíquico, ou mesmo uma doença física de uma criança. Se é uma criança pequena, tá certo? Os pais virão e poderão fazer uma constelação para compreender melhor qual é a dinâmica que está presente ali. Se já é uma criança um pouco maior, com a minha experiência, eu já trabalhei com meninos de 6, 7, 8 anos, onde eles próprios conduzem a constelação. É claro que é uma criança que está ali acompanhada de um adulto, acompanhada do seu pai, acompanhado da mãe, não é? Mas a própria criança pode sim fazer aquela constelação. E é claro, Rejane, que o terapeuta, o constelador, ele precisa também, assim como eu disse antes, ao lidar com uma doença grave, lidar com criança exige também um aprendizado, exige uma, digamos, uma especialização, no sentido de saber o que vai ser dito, não é? O que não pode ser dito. A criança não vai ficar ali assistindo a constelação de outras pessoas, ela vai ter o trabalho dela e ela vai para casa. E muitas crianças respondem muito bem a esse trabalho no atendimento individual, com os bonequinhos. Eu tenho um caso que eu cito no livro de uma menina que tinha um quadro de uma insônia e um medo que fosse acontecer algo com a mãe. Essa menina veio com a mãe, ela tinha na época 6 ou 7 anos,
e ela fez uma constelação belíssima, onde ficou claro, e ela, claro, a criança sabe o que está acontecendo com ela. Se você dá a oportunidade, com muito jeito, né, com muita ciência, você dá, e com arte, você dá a oportunidade para que ela possa ir mostrando aqueles fatos, aonde ela está presa, onde ela está emaranhada, ela vai fazer isso muito bem num trabalho individual. Essa menina, como está no capítulo do livro, ela percebeu ali que ela estava identificada com a avó e a bisavó, numa situação muito traumática, onde essa bisavó veio a falecer no momento em que amamentava a sua filha, que era a avó da cliente. E isso depois que essa constelação aconteceu, essa menina passou a ter um sono tranquilo, não acordava mais a mãe à noite, e ela acordava a mãe e dizia para a mãe: mãe, está tudo bem com você? Então, Regiane, nós estamos terminando, mas eu não posso deixar de dizer que aqui entraram muitas pessoas muito importantes. Muito Eu queridas estou ao vendo nosso coração. muito queridas, alunos que foram do IBS, de Fortaleza, de Goiânia, de Brasília. E entrou o nosso querido amigo aqui, Andrei Moreira. Você viu, não viu, Eu Rejane? vi uma alegria. Se você me permite, eu gostaria de convidá-lo a estar conosco, a dar um abraço em todos aqui. Tem muitas pessoas que conhecem o Andrei e também gostam muito dele. Será que ele Ah, aceita? se ele aceitar, vai ser uma honra. Vai ser uma honra para a gente, né? Vamos ver. Vamos ver se ele pode aceitar. Minha filha Tereza Ramos Está entrou aqui aí também. também. A minha filha Querida. está aqui também, a Ei, sua. queridas, Nossa, que Oi, alegria ter você Andrei! aqui. tudo bem? Ó, um beijo para uma, um beijo para outra. E Muito dois linda. Eu beijos. tava aqui me deliciando com um pedacinho que eu conseguia ver. Acabei um atendimento, corri para assistir. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes por isso. Que coisa boa. Obrigada, Dagmar, Andrei. tão bom ouvir você falar, Rejane. Tava aí vendo você contar, né? Que história linda, que constelação linda que você fez com essa menina. E você tem toda a razão, né? É uma especialidade. São muito poucos os que trabalham com criança e que trabalham com competência, né? Exato. Para constelar a criança, porque isso requer realmente, né? Todo um olhar e uma técnica de saber o que dizer, de que forma dizer, né? Aí, Exato, ó. Andrei. Vocês me chamaram, meus alunos estão entrando. Mas olha, gente, quero aproveitar aqui que vocês estão entrando para dizer que a Dagmar está com uma formação. Acabou de abrir uma turma, eu vi hoje. Vou compartilhar depois no Stories. A Rejane está junto com ela nisso, né? E é uma ótima oportunidade. Quem fica aí sempre me perguntando, ó, formações, treinamentos sérios em constelação familiar. Dagmar é uma das nossas veteranas, né? Precursoras, daquelas que a gente tem muita alegria em aprender com ela, porque iniciou junto com muitos esse processo aqui no Brasil e é uma mestre. Então, fica aí a referência para vocês, quem está aproveitando para passar por aí, né, para conhecer a Dagmar. Obrigada, Andrei. Muito obrigada. Essa formação, nós estamos celebrando 16 anos do nosso instituto aqui no Brasil. Que benção, hein? E a gente viu da possibilidade de fazer um curso 100% online, né, Andrei? A gente não Sim, acreditava muito nisso, mas a gente está vendo que é possível. sim, E nós, não é? E nós teremos, então, neste curso, uma abertura também para os brasileiros e portugueses, né? Que os sim, portugueses e os brasileiros que estão fora do Brasil. A sim. Rejane é a nossa coordenadora geral, estou muito feliz nesse encontro com ela. E muito Aham. obrigada, Andrei. Você é um Sou eu, mestre também, sou eu viu? que agradeço. Imagina, eu que aprendo com você, ó. Tô vendo aí atrás da Rejane, eu acho que não sei se aquele ali é o que ela roubou de mim ou se é o dela, entendeu? Mas ela levou o meu na mala, tá? Esse livro, gente, é uma pérola. Esse livro é uma benção. Eu falei com a Dagmar. Não só ela colocou as constelações familiares da medicina de uma forma brilhante, com casos, né, que é tão importante,
mas também eu falei com ela, tem dicas para consteladores, tem orientações para quem conduz, que são ali um verdadeiro tesouro da prática, de experiência viva, né, Dagmar? Então, é muito importante. Eu indico Obrigada, muito. André. Isso Tá vindo de certo. você. A Camila tá dizendo Viu? que vai roubar de você o que você roubou de mim, tá, Rejane? Ô, Andrei, você sabe que aqui na Suíça a gente não encontra fácil, né, livros em português. Eu sei, Rejane. Deve ser por isso que a mala vai sempre cheia dos meus, entendeu? Por isso que vem Mundo dos Bonecos de Papel, Relacionamento a Dois, entendeu? Vem todos Mas, esses livros, esse entendeu? daí, aproveitando... Reconciliação. Isso. Mas esse daí, Dagmar, aproveitando para dizer, gente, tem e-book na Amazon, viu? Qualquer pessoa de qualquer lugar corre lá, porque eu li primeira vez em e-book. E tem também na Bem-Estar, lá na Suíça. Não é? Na Bem-Estar. André, Maravilha. muito obrigada. Eu acho que a gente está bem chegando no final. Precisamos salvar essa live, porque ela é Isso. preciosa com a presença do André. Viu, Tá Rejane? certo, imagina. Obrigada, Vamos marcar uma live, Dagmar? Com toda Vamos, bom? certeza. vamos marcar. Nós três. Com Tá bom. toda certeza. Vamos sim. Com alegria. Beijo. Beijo para as duas. Tudo de bom, Viu? André. Obrigada a você. Obrigada. Queridos, Obrigada, queridas, nós agradecemos não só a Andrei, mas a todos vocês que puderam estar conosco. Esta live vai ficar gravada. Visitem lá o IBS Sistêmicas para conhecer um pouco mais do curso. Dagmar, beijo no coração e a gente continua se falando. Eles vão ter notícias nossas. Muito bom. Muito obrigada, Rejane. Um grande abraço, viu? Obrigada Beijo. para você também. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.